Vamos dar início agora à segunda parte da aula sobre a abordagem das síndromes coronarianas agudas. Vamos iniciar com o caso clínico número 2, de um paciente de 55 anos do sexo masculino, diabético, que dá entrada no pronto atendimento, queixando de mal-estar na região retroesternal, descrevendo como se fosse uma bola no peito que sobe e desce, acompanhada de sudorese de início a cerca de 40 minutos de moderada intensidade, e foi atendido por você no hospital universitário, perguntando se poderia ser algo que tenha comido. Qual seria a abordagem para esse paciente? Da mesma forma como falamos na primeira aula sobre dor torácica, sobre a necessidade de descartar que seja uma síndrome coronariana aguda, um paciente diabético, lembrando que o diabético, a causa maior de mortalidade do diabético é a síndrome coronariana aguda ou doença cardiovascular. Devemos lembrar que o paciente diabético tem, só por ele ser diabético, ele pode ter alto risco de ter uma doença coronariana na presença de sintomas. E com uma história de sudorese, com uma mal-estar na região retroesternal, esse paciente tem que ser valorizado, esses sintomas desse paciente, e tratado como abordagem inicial da dor torácica. E qual seria, para a gente relembrar essa abordagem? Esse paciente deve ser admitido na sala vermelha, ele deve ser monitorizado com o desfibrilador do lado, porque ele tem alto risco de infartar ou morrer nas próximas 48 horas. Deve ser dada AS, pelo menos para esse paciente, de 165 a 325 miligramas na ausência de alergia ou de alguma contraindicação absoluta, como sangramento ativo. E esse paciente também deve ser colhido as enzimas e ele deve receber oxigênio se a saturação abaixo de 90%. Lembrando que por ser um paciente diabético também merece avaliação do destro desse paciente, porque essa sudorese e esse mal-estar podem ser confundidos com hipoglicemia, então deve ser realizado um destro na sala de emergência e deve ser realizado um eletro em até 10 minutos da admissão desse paciente na sala vermelha. Ok? Então, aqui a gente tem para exemplificar o eletro desse paciente, né? Então, nós vamos observar aqui que nós temos um infradesnivelamento do segmento ST nas derivações periféricas D1, D2. Nós temos aqui em AVL um infradesnivelamento e em AVF. Se a gente observar, também temos infradesnivelamento em V2, em V4, em V5 e em V6. Então, todos, lembrando que o infradesnivelamento é um sinal de isquemia, pode ser um sinal de isquemia, principalmente na presença de sintomas. Então, lembrando que esse paciente com diabético, que deu entrada a 40 minutos, com um infradesnivelamento do segmento ST no eletro, ele pode ter, nas próximas 24 a 48 horas, um infarto com supradesnivelamento do segmento ST, ou seja, transmural, ou ele pode vir a óbito. Então, um paciente considerado de alto risco. Mas como que nós chegamos nessa estratificação de risco? Então, para a gente falar um pouquinho sobre a síndrome coronariana sem supra de ST, sendo que na primeira aula falamos sobre síndrome coronariana com supra de ST e a abordagem inicial da dor torácica. Aqui vamos falar sobre a síndrome coronariana sem supra. Então, o que que seria uma angina instável? Ela pode se apresentar de várias formas. Então, a angina instável é aquela que vai iniciar em repouso e prolongada, geralmente maior que 20 minutos, ou é aquela angina em crescendo ou angina acelerada. O que seria ela? Uma angina previamente diagnosticada, que ela tem se tornado mais frequente, de maior duração ou menor limiar, com piora nas últimas 48 horas, já aparecendo em classe 3 ou 4, ou seja, dor torácica aos mínimos esforços ou no repouso. Lembrando que a angina acelerada, ela, vamos para dar um exemplo mais significativo, um paciente que vem tendo uma dor torácica quando ele pega uma subida, toda vez que ele pega uma subida, ele tem dor no peito. Só que nas últimas 48 horas, só para tomar banho, a hora que ele vai tomar banho, fazer um esforço para colocar roupa após banho, ele já começa a ter dor no peito. E essa angina vai crescendo cada vez mais. Então, aí ele começa a ter cada vez, até parado, se ele vai fazer um esforcinho na cama, ele já tem a dor. Então, essa angina acelerada, com piora nas últimas 48 horas, é um indicativo de uma angina que preocupa, que o paciente pode ter
alto risco de complicações. Aquela que dura mais que 20 minutos no repouso também é uma angina que preocupa. E outro tipo de angina que preocupa, lembrando que pode estar nessa em crescendo, é aquela que vai e volta. Então, é uma angina recorrente. O paciente tem a dor, melhora, tem a dor, melhora. Isso também preocupa. E a angina de início recente, que é aquela que começou no mínimo há 2 meses, mas que ela já vem em classe 3 de severidade. Ou seja, dor torácica aos mínimos esforços para fazer uma caminhada simples na própria casa, para tomar banho, para se vestir, para se trocar, para qualquer atividade mais leve, a pessoa já começa a ter dor torácica. E lembrando que a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ela vai então ser caracterizada por uma dor torácica ou equivalente isquêmico, no caso do caso clínico, o paciente diabético com esse mal-estar, uma depressão do segmento ST ou inversão da onda T e marcadores positivos de necrose miocárdica. E aqui, para a gente lembrar da fisiopatologia, que eu tenho uma artéria normal, eu tenho uma artéria que tem a íntima normal, e aqui eu começo a ter comprometimento dessa íntima, ou seja, eu começo a ter disfunção endotelial, eu começo a ter fagocitose de LDL pelos macrófagos com células espumosas, proliferação ainda mais da camada íntima, e com o tempo eu tenho a formação de uma placa de aterosclerose. Aqui no 4 eu tenho uma placa que eu chamaria de estável, ou seja, ela não sofreu ruptura ainda. E na quinta é aquela placa que sofreu erosão, por algum estresse de cesareamento, seja por elevação da pressão arterial, que pode ter um fluxo laminar virar um fluxo turbulento que rompa a placa. Eu posso ter a nicotina, que pode levar tanto ao aumento da viscosidade sanguínea quanto ao aumento de radicais livres, liberando uma atividade inflamatória, facilitando a ruptura da placa. Eu posso ter o paciente diabético, que no diabetes a gente tem várias reações glicosiladas não enzimáticas, e uma delas nós temos também uma reação que é a oxidação do LDL pelo aumento de substâncias de oxidativas na corrente sanguínea. E a oxidação do LDL torna a molécula mais densa e favorece, então, a fagocitose, levando, então, a uma aterosclerose difusa, doente, com placa instável e com alto risco de ruptura. E aí, toda vez que nós estamos diante de um quadro de dor torácica, a primeira pergunta é: qual a probabilidade, lembrando que nós devemos fazer todo o acolhimento desse paciente com dor torácica, mas na frente do paciente com dor torácica, nós temos que perguntar, primeiramente, se aqueles sinais e sintomas podem ser devidos a síndromes isquêmicas instáveis secundárias à doença arterial coronariana. Então, qual que é a probabilidade disso ser uma doença arterial coronariana? Vista a probabilidade de ser uma doença arterial coronariana, eu vou pensar o risco desse paciente vir a óbito nas próximas 48 horas. Então, pensando em probabilidade, quais seriam as principais variáveis? Então, na história do paciente, qual que é a alta probabilidade dele realmente, esse sintoma, vamos lembrar daquele paciente diabético que a gente viu no caso clínico número 2, qual é dele tá tendo uma síndrome coronariana aguda. Então, seria alta o paciente com uma dor torácica, que irradia para braço esquerdo, reproduzindo um quadro anginoso prévio, com história de doença arterial coronariana ou um infarto prévio. Sinais de insuficiência cardíaca com sopro novo de insuficiência mitral, congestão, hipotensão, terceira bulha, depressão do segmento ST maior que 1 milímetro ou inversão de ondas T nas variáveis das várias derivações, ou elevação dos marcadores enzimáticos. Então, daquele paciente que nós vimos diabético, o que, que ele tinha de positivo que já dá alta probabilidade de ele ter doença coronariana? Seria depressão do segmento ST. Mas vamos ver, probabilidade intermediária. Só o fato dele ter dor torácica, ele irradiar para o braço esquerdo, ser sexo masculino, idade maior que 70 anos, ser diabético ou ter doença vascular, a probabilidade já é intermediária. Então, mesmo com o eletro, se o eletro fosse normal daquele paciente, só o fato dele ter sexo masculino e ser diabético já tem uma probabilidade intermediária daquele sintoma dele ser secundário à dor torácica de origem isquêmica, tá?
E outros sinais do eletrocardiograma, ondas Q fixas, depressão do ST de meio a 1 milímetro, inversão de T maior que 1 milímetro e marcadores cardíacos normais. Mas qual é o paciente de baixa probabilidade, que é aquele que eu posso descartar a doença arterial coronariana? Aquele que não tem nenhum dos critérios ao lado, mas que fez um uso recente de cocaína, ou que tem uma dor torácica reproduzida pela palpação, ou seja, toda vez que ele tem a dor, ele vai apertando e a dor piora, ele reproduz a dor à palpação. Quando ele aperta a região do tórax, a dor aparece exatamente do jeito que é. Às vezes ele consegue mostrar que ele consegue pegar a dor, né. Outro sintoma do paciente é aquela dor de angústia também, que às vezes ele respira fundo, dói, depois ele vai soltando o ar bem devagarzinho, dá aquela angústia, aquela vontade de chorar, e aí aquilo vem como um alívio, tá. E geralmente o eletro é incaracterístico, normal ou com achatamento ou inversão discreta da onda T, com marcadores cardíacos normais. Visto isso, nós temos que classificar qual o risco de morte ou infarto nas próximas 48 horas do paciente com dor torácica de origem isquêmica. Então, primeiro eu classifico a probabilidade e depois eu vou classificar o risco de morte ou infarto com supra nas próximas 48 horas. E lembrando que para isso eu tenho várias escalas. Eu tenho TIMI, eu tenho GRACE e eu tenho a classificação da Sociedade Canadense. Então, nós fizemos de uma forma agrupada, uma maneira de melhor entender, de mais didático ficar, qual o paciente que preocupa, qual é aquele que preocupa mais, que tem alto risco de morrer ou infartar nas próximas 48 horas. Então, é aquele paciente que vem com angina acelerada, ou seja, aquela angina que nas últimas 48 horas ela começou a piorar a intensidade, ou em limiar, ou em frequência. Esse paciente preocupa. Aquele com dor em repouso maior que 20 minutos, ou a dor recorrente, que vem e volta. E aquele que é esse é um dos critérios, então a dor. Segundo critério, sinais de insuficiência cardíaca. Então, o paciente que está com gesto, que está engalopando, que tem taquicardia, que está hipotenso, que tem um sopro novo de insuficiência mitral, esse paciente preocupa. Tudo isso é sinal de insuficiência cardíaca. E por que que isso preocupa? É porque ele está tendo isquemia a tal ponto dele ter piora na fração de ejeção do débito cardíaco naquele momento, dando congestão, ou por piora da função diastólica, ou dando ritmo de galope com hipotensão, ou sopro de insuficiência mitral a ponto de dar isquemia de músculo papilar, ou dilatação transitória do ventrículo esquerdo, rebatendo o anel da válvula mitral. Então, tudo isso mostra a gravidade do sintoma. O eletrocardiograma com alteração dinâmica do segmento ST, um bloqueio de ramo intermitente, aquela taquicardia ventricular sustentada no eletro. Por que que esse paciente está fazendo taquicardia ventricular? Ele já está me dizendo que ele tem alto risco de estar tendo um evento, né? E a troponina maior que 0,1 ou a CKMB elevada e o fato dele ter idade de 75 anos. Então, aqui para facilitar, 5 critérios: a dor, presença de sinais de insuficiência cardíaca, alterações no eletrocardiograma. Então, quando a gente fala de alteração dinâmica de ST, o infradesenvelamento segmento ST, troponina positiva e a idade. Vamos pensar naquele paciente diabético. O que que ele tinha que mostra que ele já é um paciente de alto, além dele ter alta probabilidade de ter doença coronariana, ele já tem alto risco. Seria alteração do segmento ST, que ainda fiz o primeiro eletro, não tenho certeza que é dinâmica, mas de eu ver um infradesnivelamento daquele tipo num paciente que tem dor torácica, eu tenho que considerar que esse paciente tem alto risco e já entrar com as demais medidas, tá? E o risco moderado é aquele paciente que também tem que ficar internado. Então, tanto o moderado quanto o alto, eu interno. Ele não tem alto risco, mas ele tem moderado risco. Ou seja, aquele paciente que teve a dor e que aliviou com nitrato. Está me dizendo que essa dor provavelmente é de síndrome coronariana aguda e que está aliviando com nitrato, então o risco é moderado. Angina que aparece à noite, angina classe 3 e 4 nas últimas 2 semanas, não é nas últimas 48, mas é nas últimas 2 semanas. O eletrocardiograma, que é aquele que tem inversão de onda T, depressão do segmento ST maior que 1 milímetro em várias derivações, ondas Q fixas no eletro, a troponina ela está muito discretamente elevada, a CKMB também, e a idade entre 70 e 75 anos com história de infarto, doença vascular, revascularização miocárdica e uso de AS. Então, o fato do paciente ter tido uma revascularização e voltar com sintoma no pronto atendimento, ele tem pelo menos risco moderado de ter um evento, tá?
E qual o paciente de baixo risco, que é aquele desde que eu faça todas as medidas necessárias eu posso liberar? É aquele paciente que só mudou a frequência, o limiar, a duração, a intensidade da dor, ou que teve uma angina de início recente de 2 semanas a 2 meses. Mas é aquele paciente, por exemplo, que ele está subindo, toda vez ele tem dor para subir uma escada. Toda vez ele tem essa dor. Ele sobe a escada, vem a dorzinha, ele descansa, a dor melhora. Mas aí agora ele começou a ter a dor não só para subir degrau de escada, mas sim para ele caminhar no plano. Então, se ele caminhar no plano bastante, a dor já aparece. Ou seja, ele teve uma mudança no limiar, teve uma discreta erosão daquela placa, teve uma instabilidade da placa, a ponto da angina estável virar instável. Mas depois aquilo se estabiliza e o paciente fica bem. Então, esse ele precisa de intervenção, precisa de medicação, mas não necessariamente ficar internado, porque ele tem baixo risco de morte ou infarto nas próximas 48 horas. Então, relembrando, o risco moderado e alto, admissão e baixo risco, desde que feita toda a triagem e a investigação, esse paciente ele pode ser liberado. Então, aqui é para mostrar uma alteração dinâmica do segmento ST. Então, aqui eu tenho um paciente aqui com infradesnivelamento na hora da dor e depois, ou com nitrato, ou porque ele ficou em repouso, esse infra desapareceu. Isso é um infradesnivelamento dinâmico, aqui que eu vejo em V2, V3 e V4, com melhora, e que esse paciente deve tomar muito cuidado com esse tipo de paciente, tá? E lembrando que na síndrome coronariana aguda sem supra de ST, o eletro pode ser completamente normal e eu vou me basear às vezes apenas na dor. Então vamos supor que eu tenho um paciente que acordou à noite pela dor, chega no pronto atendimento referindo que ele teve dor, aí você dá o nitrato, a dor melhora. Você manda esse paciente embora? Então, assim, isso é uma prática comum no pronto atendimento, mas que não deve acontecer. Isso em comum nas melhores práticas, porque é uma coisa que às vezes no eletro está normal, enzimas normais, mas o paciente teve uma dor típica, ele foi acordado à noite pela dor e a dor melhorou com o isordil. Então, se a gente voltar na tabela, ele pode ter tido uma dor que melhorou com nitrato e que acordou ele à noite. Então, ele já tem um risco moderado de morte ou infarto nas próximas 48 horas, mesmo com o eletro normal, mesmo com enzimas normais. Esse paciente deve ser admitido, internado num pronto atendimento. Daí a diferença de um baixo risco para um moderado risco, tá? Aqui, então, é para mostrar um eletro com inversão profunda do segmento da onda T. Então, aqui eu vejo uma onda T quase praticamente simétrica, com uma inversão da onda profunda em V2, V3, V4, V5 e V6, mostrando, então, um sinal de isquemia. Aqui em D2, se vocês observarem, eu tenho uma onda T que ela tem uma fase positiva e negativa, como se fosse em asa de gaivota. Esse é um sinal também bem sugestivo de isquemia. Então, um paciente que chega com dor e tem uma alteração dessa no eletrocardiograma deve ser muito valorizado. Em relação aos marcadores de lesão miocárdica. Então, uma vez que eu peço as enzimas cardíacas, o que eu espero delas? Quando eu tenho uma troponina ultrassensível, que às vezes com 40 minutos até 2 horas ela pode ficar elevada, mas em muitos lugares eu não tenho. Então, o que eu colho? A troponina normal e colho a fração da CKMB. E como que eu devo fazer a coleta? Eu tenho que colher um exame de entrada e depois de 6 horas do início da dor. Então, se a dor dele começou às 2 da manhã, eu tenho que ter uma das 8 da manhã, porque às vezes a primeira, quando ele chegou no pronto-socorro com 40 minutos, 1 hora, não vai mostrar dor. Mas quando ele chega, às vezes a primeira é normal, mas com 8 horas, ela já pode estar. Às 8 da manhã, com 6 horas do episódio, ela já pode estar elevada. Então, nesse paciente, eu tenho que valorizar, né, aquela troponina. E nunca só me basear na primeira troponina, principalmente se ela for inferior a 6 horas. Então, eu tenho que seriar pelo menos com 6 e depois, se possível, com 12 horas. Tá? E aí, o que eu espero da troponina? Que ela tenha uma curva nas primeiras 24, 48 horas e depois ela comece a cair gradativamente, mas ela pode persistir ainda discretamente elevada, com 8 dias, chegando até 14 dias a média de elevação da troponina.
E a CKMB? A CKMB, ela sobe nas primeiras 36 a 48 horas, ela atinge o pico, ela também já começa a ficar elevada com 6 horas e depois com 12 horas, e depois ela acaba, se elevando, chegando no pico com 36 a 48 horas, tá. O bom dela é que após 48, 72 horas, ela tende a voltar quase próximo do zero, então ela é um bom marcador de reinfarto. Aí a pergunta é, né, diante disso tudo, qual paciente que eu tenho dúvida? Porque aquele que tem dor típica, que tem infra, que cai dentro dessa tabela que nós conversamos agora, esse fica fácil, ele tem que ser admitido e tratado adequadamente. Mas e o paciente que eu tenho dúvida, ou seja, essa síndrome coronariana possível? Porque eu posso fazer um diagnóstico não cardíaco, tipo, essa dor é puro refluxo, essa dor é de ansiedade. Eu posso fazer um diagnóstico de angina estável, não preciso segurar o paciente no hospital. Eu posso ter um diagnóstico de síndrome coronariana definida, mas o problema é, estou com dúvida desse paciente. Vou dar um exemplo. O paciente fala, ele não é diabético, ele é só hipertenso. Ele chega lá e fala assim: nossa, tem 50 anos. Ele chega e fala: nossa, à noite eu tive um desconforto. Durou uns 5, 10 minutos, esse desconforto aqui no peito, e depois passou sozinho. Não tinha radiação, não suou frio, mas ele teve um desconforto no peito e veio no pronto atendimento procurar você. E o que que você faz com esse paciente? Você manda embora? Você deixa ele esperando lá fora? O que que você faz? É uma síndrome coronariana possível? É, mas ela é definida, eu já defino que é uma síndrome coronariana? Não sei o que que foi direito esse mal-estar, essa dorzinha que ele teve, ele não sabe caracterizar bem. Então, o que que eu faço com esse paciente? Então, essa é a pergunta, tá? Então, aqui, quando o diagnóstico é não cardíaco, o tratamento indicado de acordo com o diagnóstico diferencial. Quando eu tenho uma angina estável, o tratamento é de acordo com os protocolos. Quando eu tenho uma síndrome coronariana definida, aguda sem supra, elevação de segmento ST, eu vou tratar de acordo com o protocolo. O problema é quando eu tenho uma síndrome coronariana aguda possível, tá? Então, elevação do segmento ST, terapia de reperfusão. E a síndrome coronariana possível, às vezes o eletrocardiograma é não diagnóstico, os marcadores cardíacos são normais. O que que eu tenho que fazer com esse paciente que teve aquela dorzinha, por exemplo? Eu devo observar ele por no mínimo 12 horas do início dos sintomas. Então, se a dor dele começou às 2 da manhã, eu vou avaliar ele até pelo menos às 2 horas da tarde. Se a dor começou às 8 da manhã, eu vou segurar ele até às 8 horas da noite, pelo menos. Então, não é só colher enzima, fazer eletro, tá tudo bem e mandar embora o paciente. Então, qual é o respaldo da literatura nisso? Que ele deve ser observado por no mínimo 12 horas. E aí, o que que eu vou avaliar aqui? Ele não teve dor recorrente, os exames de segmento estão normais e ele faz um teste de estresse para provocar isquemia. E aí, esse teste pode ir dando normal, eu estou considerada, estou permitida liberar esse paciente. Mas o que que acontece? Muitas vezes eu não consigo fazer um eco ou um teste provocativo de isquemia, eu precisaria ter uma esteira para o paciente, né? O que que eu faço? Eu serio eletroenzimas com entrada, se tiver qualquer sintoma recorrente, eu faço eletro de novo, e se ele não tiver sintoma, pelo menos com 6 e 12 horas. Estando tudo bem, os marcadores cardíacos também com 6 e 12 horas normais, eu posso liberar esse paciente e pedir que ele procure o cardiologista o mais rápido naquela semana, para que ele possa ser submetido a um teste provocativo de isquemia. E se o diagnóstico for negativo, ele só vai fazer segmento ambulatorial. E se o diagnóstico for positivo, então vamos supor que ele faz um teste de isquemia ou ele começa a ter dor recorrente aos exames de segmento alterados, esse paciente deve ser admitido no hospital e tratado como uma angina de risco moderado ou alto, mas ele deve ser admitido. Então eu não mando embora esse paciente, tá? Então por isso a importância de observá-lo 12 horas. E aí, num infarto sem supra, o que que eu vou ver? A dor persistente, alteração do segmento ST, marcadores cardíacos alterados, instabilidade hemodinâmica, esse é o sem supra. E durante essas 12 horas de observação, eu posso ter que esse paciente venha desenvolver alguma dessas coisas. E se ele desenvolver, ele tem alto risco e deve ser admitido no hospital. Então, esse protocolo nos dá mais liberdade de internação do paciente. Bom, quando eu caracterizo que a angina é de baixo risco, ou seja, só teve uma
mudança do limiar, da frequência da dor, ou é aquela dorzinha que ficou meio na dúvida, o paciente teve uma dorzinha à noite, depois essa dor já melhorou, ele melhorou sozinha, durou menos que 20 minutos, mas ele teve, mas aí você observou ele 12 horas, você deixou ele nunca mandar ele embora e voltar depois para checar resultado de exame, então o que a gente faz é deixar o paciente, pode deixar dentro, numa cadeira perto do consultório, pode deixar ele sempre num lugar, numa sala de observação, numa sala amarela, para você aguardar esse paciente até ver se esses sintomas vão voltar. Não voltando, ou o eletro não mudando, esse paciente, então, ele pode ser liberado depois de 12 horas. E como eu faço essa liberação desse paciente com angina de baixo risco? Alta com retorno breve agendado, otimização da medicação com AS, beta-bloqueador, estatina, controle de fatores de risco, teste provocativo para isquemia antes da alta hospitalar ou logo após, e eu posso considerar uma angiotomografia de coronários. Mas se eu não tiver acesso ao SUS, um teste provocativo, seja teste ergométrico, seja cintilografia, seja cardiograma de estresse, excelente para eu investigar esse paciente. Tá? E aí, como eu faço o tratamento da angina instável de risco intermediário ou alto infarto sem supra de ST? Ou seja, qual paciente eu devo segurar no hospital? Nós já vimos. O paciente tem alta probabilidade, ou pelo menos intermediário, de doença arterial coronariana e que tem alto ou moderado risco de morrer ou infartar com supra nas próximas 48 horas. Então, quem responde essa pergunta, ele deve ser internado. E o que deve ser feito para ele? AS para todos os pacientes, 165 a 325 miligramas de ataque e após 100 a 200 miligramas por dia, sempre, salvo contraindicações. E aí eu dou dose de manutenção de até 81 miligramas, se por acaso eu precisar anticoagular o paciente. Vamos supor que eu descubro que ele tem uma fibrilação atrial, eu preciso dar varfarina para ele. Então eu dou uma dose menor para evitar risco de sangramento. Mas que horas que eu dou AS? Logo na entrada, na hora que ele tiver dor, desde que ele não tenha alergia e nenhuma contraindicação grave. E aí eu vou associar um segundo antiplaquetário, pensando que eu preciso diminuir ao máximo a antiagregação plaquetária por causa da ruptura da placa. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que aquele trombo que for formado dentro da artéria coronária não oclua a artéria ou ele seja grande o suficiente de dar um infarto transmural no paciente ou uma arritmia fatal. Tá? Então, eu vou associar clopidogrel 300 miligramas de ataque após 75 miligramas por dia por pelo menos um ano. E se esse paciente for para uma angioplastia de mais urgência, eu dou 600 miligramas de ataque e considero 150 miligramas por dia para esse paciente, tá? Uma alternativa é o prasugrel, que nós não temos na rede, mas ele é uma boa alternativa, com ataque de 60 miligramas por dia e 10 miligramas por dia de manutenção por um ano, mas contraindicado em AVL e T prévios, e lembrando que eu tenho que tomar cuidado em pacientes com mais que 75 anos. E o ticagrelor, ele pode ser associado ao clopidogrel em dose baixa antes da angioplastia, ou dado 180 miligramas de ataque, seguido de 90 miligramas 2 vezes por dia, por um ano. Mas lembrando que ele aumentou o risco de hemorragia intracraniana, então devo deixar sempre a S na dose de 81 miligramas por dia, perto de 81, 85 miligramas por dia, quando eu associo o ticagrelor. Tá? O que nós temos na rede hoje é o clopidogrel e ele tem se mostrado bastante favorável nos estudos também, então pode ser usado com tranquilidade. E quando eu associo um terceiro antiplaquetário, que seria o inibidor da glicoproteína 2B3A, aí eu posso dar o tirafiban e o eptifibatide, que podem ser associados em estratégias conservadoras em pacientes com alto risco. Ou seja, aquele paciente que tem infradesnivelamento, que subiu troponina, que tem dor, mas ele não quer ir para cateterismo. Ou ele tem um câncer maligno que ele não quer ser submetido a um procedimento, ou ele é o desejo dele, ele não quer fazer angioplastia, é um direito dele. Então, aí, por causa da dor, por causa do risco, eu posso associar um terceiro antiagregante plaquetário. Tá? Então, por exemplo, paciente com troponina positiva, depressão de ST, dor refratária. E o abciximab, que é outro tipo de inibidor de glicoproteína 2B3A, ele pode ser usado para pacientes que vão para intervenção precoce. Então, por exemplo, aquele paciente que eu detectei que ele tem alto risco e ele precisa para estudo de hemodinâmico de coronários para investigar aquelas artérias. Então, esse paciente, eu posso ligar o abciximab também para ele.
tá? Então, aqui para a gente revisar. Diante de uma dor sugestiva de síndrome coronariana sem supra, eu dou AS, eu associo clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. E além disso, lembrando que primeiro eu dou antiplaquetário, mas depois o que que eu quero? Eu não vou fazer lise do trombo, porque ele não está ocluindo o vaso 100%. Geralmente, o vaso na síndrome coronariana aguda sem supra de ST é uma isquemia subendocárdica, então não está ocluindo 100%. Então, é contraindicado dar trombolítico. Mas o que que eu devo dar para o paciente? Eu devo dar anticoagulante. Por que que eu dou anticoagulante? Para evitar que aquele coágulo aumente ainda mais a ponto de ocluir o vaso ou deixar a circulação colateral insuficiente, causando um infarto transmural no paciente. Então, qual a dose? Eu estou autorizada a dar enoxaparina 30 miligramas em bolos, seguida, após 15 minutos, de 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas, em até 15 minutos. Então, lembrando que a dose EV, ela serve para ajudar, mas eu já devo dar a dose subcutânea inicialmente, tá? Se o paciente tiver mais que 75 anos, eu posso dar 0,75 miligramas por quilo de enoxaparina de 12 em 12. E se ele tiver insuficiência renal crônica ou aguda com clídice abaixo de 30, eu dou 1 miligrama por quilo uma vez ao dia só. Uma alternativa é enoxaparina e heparina não fracionada, 60 unidades por quilo, seguida de 12 unidades por quilo por hora por 48 horas, com controle de coagulograma, com ajuste de dose, né, deixando entre 50 a 70 segundos o TTPA. E uma outra alternativa é o Fondaparinux, 2,5 miligramas uma vez por dia, junto com a heparina não fracionada durante a angioplastia. E a outra, pensando numa internação em estratégia precoce, é a bivalirudina, de 0,75 miligramas por quilo, e depois 1,75 miligramas por quilo por hora. E a dor que deve ser, também deve ser considerado para aquela dor o nitrato sublingual, nitroglicerina endovenosa, sem resposta à morfina e considerar o uso de benzodiazepínico. Além disso, eu posso estar autorizada a dar beta-bloqueador nas primeiras 24 horas, com bloqueador de canal de cálcio como alternativa, né? Mas sempre eu nunca dou bloqueador de canal de cálcio se eu tiver disfunção ventricular sistólica. Aí eu só dou preferência para o beta-bloqueador, mas eu tenho que tomar cuidado sempre que o paciente está congesto. Então, no momento que o paciente está congesto, eu não dou beta-bloqueador, espero sair a congestão, ele ficar seco, e aí eu dou beta-bloqueador. E a associação do IECA nas primeiras 24 horas, principalmente sinais de disfunção ventricular. Eco com fração de ejeção abaixo de 40, congestão pulmonar, uma pressão maior que 100, uma alternativa é o BRA. E as estatinas devem ser administradas ou continuadas independentemente no valor da LDL. A meta é atingir o LDL menor que 100 e posteriormente menor que 70, tá? Então, aqui é uma sigla para a gente lembrar. Então, o que eu faço para o paciente? Sempre morfina, monitorização se necessário, a morfina, monitorização sempre, oxigênio se a saturação abaixo de 90 a 92%, nitrato, nitroglicerina para dor, aspirina sempre, beta-bloqueador, lembrando que eu não dou se congestão no início, só depois, enoxaparina e estatina, clopidogrel e IECA. Então, lembrando desse método mnemônico para a gente facilitar, então, lembrar de tudo que tem que ser dado para o paciente, tá? E quando eu indico uma estratégia invasiva para esse paciente, ou seja, aquele paciente que chegou, qual deles merece ir para CAT? Não é angioplastia primária, sim, é um CAT que a gente chama de CAT armado, ou seja, o paciente vai para hemodinâmica, se a gente achar uma artéria culpada, ele faz angioplastia, mas não precisa ser de emergência como no infarto com supra, ele tem que ser de urgência, ou seja, nas primeiras 12 a 24 horas. Então, qual paciente ele deve ir? Aquele considerado de alto risco, aquele que está recorrendo à dor, que tem troponina elevada, que tem depressão dinâmica do segmento ST, que está instável, com sinais de insuficiência cardíaca, hipotensão, que tem TV, tá? Então, esse paciente ele deve ir para angioplastia nas primeiras horas, tá? E aquele que deve ir dentro das 48 horas, que é aquele que eu faço um teste não invasivo e acho de alto risco, ou seja, uma área isquêmica em risco enorme, vai andar um pouquinho na esteira infra demais na primeira carga. Paciente que fez angioplastia dentro dos 6 meses anteriores, ou seja, o que aconteceu com esse estente, deve ser repetido. Aquele paciente que fez uma revascularização cirúrgica e agora vem com dor, tem que olhar a ponte, fração de ejeção abaixo de 40%, diabético, e aquele que tem insuficiência renal leve a moderada, tá?
Qual é aquele que eu posso optar por uma estratégia conservadora? Ou seja, eu espero 48 horas do início dos sintomas, né, da instabilidade do paciente, e depois eu peço um teste ergométrico, uma cintilografia, um ecocardiograma de estresse. Quando, né? Então, aí eu devo deixar esse paciente com AS, clopidogrel, ticagrelor por 1 ano, beta-bloqueador e eca-estatina. Aquele paciente que não é considerado de alto risco. Então, ele teve a dor, melhorou com nitrato, o eletro não mudou, enzimas não mudou, mas ele teve uma dor que durou mais que 20 minutos e melhorou com nitrato, por exemplo. Então, não precisaria correndo fazer um cateterismo dele. Eu poderia fazer uma estratégia mais conservadora, fazendo um teste provocativo para isquemia após 48 horas desse indivíduo sem dor. E aí, deixar o AS clopidogrel ou ticagrelor por 1 ano, associar beta-bloqueador e eca-estatina e acompanhar esse paciente em consulta de rotina. Se o teste der positivo e a área isquêmica em risco é alto, eu considero fazer o estudo hemodinâmico de coronárias, tá? Então, lembrando, então, da estratificação com teste não invasivo, teste ergométrico, cintilo e eco de estresse, e eu posso considerar se ele tiver a possibilidade de fazer uma angiotomografia de coronárias, tá? E quando eu indico a anticoagulação? Se eu tiver qualquer outra coisa que não a síndrome coronariana sem supra. Então, seja aquele paciente que tem fibrilação atrial ou que acha um trombo no ventrículo esquerdo. Então, esse paciente vai tomando AS, clopidogrel e varfarina, o aumento do risco de sangramento é enorme. Então, eu mantenho o RNI entre 2 e 2,5 e dou AS numa dose baixa também para esse paciente, tá? Lembrando que o alvo da glicemia nos pacientes internados é menor que 180 e durante o segmento a hemoglobina glicada deve ser abaixo de 7. Sempre é importante em pacientes com insuficiência renal crônica estimar o clearance de creatinina, corrigir dose das medicações, fazer profilaxia com hidratação pré-angiografia e estratégia invasiva para insuficiência renal leve e moderada. Os estágios 4 e 5 é controverso, muitas vezes por causa do contraste eles vão precisar fazer o estudo hemodinâmico internado, cuidados com diálise, uso de bicarbonato, de várias profilaxias pré-estudo hemodinâmico. E quando eu indico a revascularização miocárdica cirúrgica ou angioplastia? Então, se eu fizer o cateterismo, tiver uma doença arterial coronariana e tiver tronco da coronária esquerda, tem que fazer cirurgia. Hoje em dia, tem estudos mostrando que pode ser tentado, se a lesão do tronco não for uma lesão muito irregular, que pode ser feito uma boa alternativa. Eu posso fazer a angioplastia do tronco, mas a cirurgia também está indicada nesses casos, tá? Se eu tiver 1 ou 2 vasos, eu posso escolher revascularização cirúrgica, angioplastia ou tratamento clínico para esse paciente, dependendo da gravidade. E se tiver 3 vasos ou 2 vasos com lesão proximal da descendente anterior, com disfunção ventricular ou paciente diabético, de preferência revascularização cirúrgica e angioplastia como alternativa, ok? Então, lembrando que tudo tem que caminhar bem, o coração tem que estar bem e a qualidade de vida e o bem-estar também desses pacientes tem que estar adequado. Eu agradeço pela aula e vamos ter, então, uma outra aula, de terceira aula depois, falando sobre síndrome coronariana aguda crônica. Mas agora, esse primeiro episódio dessas primeiras aulas, nós falamos então de síndrome coronariana aguda com supra de ST e sem supra de ST. Obrigada.